Boa noite, pessoal! Tudo jóia? Bacana! Estamos aí no nosso encontro de quarta-feira, né? Nossas aulas sobre o Enem. O pessoal que está se preparando. Eu sou o professor Adriano Machado, sou aqui de Belo Horizonte. Sou geógrafo, graduado pelo UFMG. Sou gestor em organizações do terceiro setor pelo UEM. Sou especialista em comunicação, mídias, linguagens e tecnologias. Sou mestre em educação, gestão e desenvolvimento local. Sou autor de livros didáticos de geografia. E atualmente eu dou aula numa plataforma fechada, que é o Aprova Concursos. E aí, para democratizar o ensino, né, fazer minha parte, toda quarta-feira, 7h30, eu estou promovendo algumas lives com alguns temas aí relevantes ao Enem. Elas são disponíveis no meu Instagram, @professor Adriano Machado, ou estão disponíveis também. Eu aproveito, eu não fico muito preocupado com qualidade de edição e tal, não. O que importa é o conhecimento, é o conteúdo mesmo. Elas também ficam disponíveis no meu canal no YouTube, Adriano Trindade Machado. Aí demora um pouco, amanhã tá lá no YouTube, que é transmitido ao vivo para o Instagram e para o Facebook, né? Então, para garantir que todas as redes sejam cobertas aí. Deixa eu só fazer um ajuste, que eu acho que a câmera do Instagram tá torta aqui. Então, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é a evolução da DIT, Divisão Internacional do Trabalho, do colonialismo à globalização. Então, no mundo existe uma atual divisão do trabalho. Que eu vou chegar aos conceitos da atual divisão internacional do trabalho. Mas eu vou apresentar um conceito histórico da divisão internacional do trabalho, até chegar na chamada divisão territorial do trabalho, que é que se compreende a nova DIT. Tem gente que chama de nova DIT e tem gente que chama de divisão territorial do trabalho. Ou então de teoria das vantagens comparativas. Tá? Então isso aí é novidade. Tem gente que não está ligado nessa teoria das vantagens comparativas, não. Bom, o que é a DIT? A pessoa que quiser o PowerPoint e tal, das outras aulas, só mandar um e-mail, professoradrianomachado@gmail.com, eu mando as aulas. Para mim isso não importa, não. O que é a DIT? É a Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, o conjunto de especificidades presentes no sistema global de distribuição das atividades produtivas e de serviços no espaço geográfico internacional, mundial. Então o mundo é dividido em termos de produção, né? E isso vem da herança colonial. Então olha só, a DIT se baseia numa economia mundial, ou seja, num sistema de relações de produções e relações de troca que envolvam o mundo todo. Além disso, a DIT está fortemente associada ao sistema de acumulação de capital, ou seja, ao capitalismo. Por que existe uma divisão internacional do trabalho? Para acumular capital. Em função, gente, o mundo ele é só para a gente entender. Hoje, com a globalização, o mundo ele é integrado, mas ele não é unido. Então existem disparidades entre os países, né? E o capital se apropria dessas vantagens comparativas, dessas disparidades que existem entre os países em relação ao nível de desenvolvimento humano, para acumular mais capital. Mas isso é herança da globalização, da colonização, perdão. Então a DIT marcou a organização do espaço geográfico sob o domínio do capitalismo. Nenhum país do mundo é autossuficiente, isso é importante deixar claro. Né? Por exemplo, Japão. Japão tem recursos para tudo. Cuba é um país que ficou isolado quando foi expulso da OEA, passou por uma série de dificuldades, mas os países eles dependem um dos outros, sim. Nenhum país é autossuficiente. Poderia ser, o Brasil poderia ser uma potência em autossuficiência, né? Já diria Mangabeira Unger,
Mangabeira Unger é bem interessante, né? Porque ele fala muito, ele chegou a ser ministro de assuntos estratégicos aqui no Brasil, mas ficou muito pouco tempo na gestão do governo, no governo de Dilma, né? Acho que foi Dilma. Mas ele fala, né, tem um texto dele muito bacana que chama A Suave e Amorosa Revolução dos Trópicos. O Brasil sem Saci Pererê não dá pé. Recomendo, procure aí alguns textos do Mangabeira Unger, que ele fala justamente que o Brasil poderia se tornar uma potência mundial, autossuficiente, em termos de recursos naturais, recursos econômicos, recursos energéticos, recursos industriais e por aí vai. Mas mesmo assim os outros vêm e se apropriam, né? Os externos se apropriam dos recursos humanos, econômicos, naturais do Brasil. Nenhum país do mundo, então, é autossuficiente do ponto de vista econômico. Nenhum país tem todos os recursos naturais, necessitam tecnologia suficiente para promover seu desenvolvimento e suprir todas as necessidades da sua população. É necessário buscar recursos e técnicas fora de suas fronteiras. Então, olha só, como surgiu o sistema de acumulação de capital? Primeiro, os seres humanos eles eram coletores. Então eles caçavam e coletavam tal. E coletavam o essencial. Viviam por necessidade, não por vontade. Depois vem o segundo momento. Os seres humanos passam a ser produtores. Eles começam a passar por uma série de revoluções. Primeiro veio a Revolução Agrícola, que é a Revolução Agrícola em termos históricos. Aí eu estou falando de sociedades pré-capitalistas, ela marca a transição do paleolítico para o neolítico, ou seja, quando o homem ele começa a se sedentarizar no espaço geográfico e ele começa a construir relações. E ele percebe que essa subsistência ela pode se dar de forma organizada. E aí, ela se dando de forma organizada, começam a surgir os excedentes. E aí esses excedentes começam a ser trocados nos chamados burgos ou na urbis. Burgos não, perdão. Na urbis. Por isso o nome de espaço urbano. Urbano significa urbis, é a relação de troca. Então surgem os mercados, a moeda. E aí tem os lugares que foram pioneiros nesses sistemas pré-capitalistas, que foram os grandes estados nacionais europeus. É lógico que na América Latina acontecia isso, só que, por exemplo, algumas comunidades já tinham dominado técnicas agrícolas, como os maias, os incas, os astecas, mas eles viviam uma outra base econômica. E quando os europeus chegaram aqui, dizimaram esses povos. Comunidades indígenas do Brasil têm diferentes níveis de desenvolvimento. Tinha algumas que já dominavam a agricultura, já conheciam o ciclo natural. Mas aí o processo constante de acumulação, porque o que acontece? Os países europeus, aí tem uma longa história, que aí vem história antiga, Idade Média, final do feudalismo. Alguns países foram pioneiros no mercantilismo. Mercantilismo foi o sistema econômico do colonialismo. Os países, por exemplo, que Portugal e Espanha, que estavam numa posição geográfica especial, Portugal e Espanha estão na Península Ibérica e fizeram suas revoluções se tornaram estados nacionais de forma pioneira dentro da Europa. Então eles foram os pioneiros nesse mercantilismo e chegaram a dominar a ordem mundial. Quando eu falo em ordem mundial, eu estou falando de pax geopolítica. Por exemplo, durante muito tempo, quem deteve a ordem mundial? Portugal e Espanha. Chegaram a dividir o mundo em um tratado de Tordesilhas, que lá falava que parte do mundo é de Portugal e parte do mundo é colonizado pela Espanha. Depois vem a Inglaterra, que foi
inaugurou uma era industrial, mas continuou também com práticas mercantilistas, mas ampliou para o imperialismo econômico, que é uma outra doutrina econômica, que veio para uma outra fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Depois chega no século XX, a parte geopolítica, a ordem mundial é comandada por dois grupos de países, né? Que aí a gente fala da bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética. E hoje a gente pode falar, quem manda no mundo, quem ainda tem a ordem mundial? Se fala hoje, inclusive, numa nova Guerra Fria, entre o que está sendo travado entre China e os Estados Unidos, as duas atuais superpotências. Ou não, ou os países hoje compreendem que cooperados, né, conseguem superar os desafios da globalização e por aí vai. Mas enfim, vamos voltar aqui. Mercantilismo. Mercantilismo, então, é a doutrina econômica do colonialismo, do capitalismo comercial. O capitalismo comercial, então, então primeiro aqui, olha só. Que é o capitalismo? É um sistema socioeconômico por meio de produção, terras, fábricas, máquinas, edifícios e o capital, dinheiro de propriedade privada, ou seja, ter um dono. Principal característica: toda mercadoria é destinada para a venda e não para o uso pessoal. Então, os bens são destinados para a venda. O trabalhador recebe um salário em troca do seu trabalho. É lógico que na fase do capitalismo colonial, a gente sabe que teve formas de exploração humana. Não existia legislação trabalhista, existiu a escravidão e por aí vai. O capitalista pode admitir ou demitir trabalhadores, já que é dono de tudo. O capital é a propriedade. As características da DIT variam de acordo com o cenário geoeconômico do momento. Assim, pode-se dizer que a divisão internacional do trabalho sofreu fortes transformações ao longo do tempo histórico. Ou seja, a DIT não é inalterável, isso é importante deixar claro. Ela não é inalterável, ela está mudando. Por isso que eu falei que hoje a gente fala de uma nova DIT ou uma divisão territorial do trabalho. Ela se modifica de acordo com a conjuntura internacional. As crises do capitalismo levam a reestruturações econômicas e espaciais, podendo mudar o papel dos países nessa divisão. Por exemplo, a China, até 20 anos atrás, era um país totalmente fechado. E hoje é uma das principais, apesar de viver uma economia mista, né, capitalismo, socialismo, é um país que desponta como uma das principais economias mundiais e com demanda, com uma população de mais de 1,5 bilhão de habitantes, entrando na onda do desenvolvimento, entrando na onda do consumo. Né? As projeções do PIB, de crescimento do PIB, de crescimento do PIB chinês, do PIB interno, vão até 2060. Imagina quando a Índia entrar no processo também de globalização. Então, só que aí são países que têm contextos culturais, sociais, políticos diferentes e por aí vai. Então, a DIT na primeira fase do capitalismo, no capitalismo comercial, que vai do século XV ao século XVIII. As colônias, que eram os países dominados, produziam matérias-primas, metais preciosos, especiarias. Então, por exemplo, no Brasil tiveram diversos ciclos aí, olha. O ciclo do pau-brasil, o ciclo que foi o ciclo da madeira, de um modo geral. Que a madeira era um recurso natural extremamente importante. A gente acha que foi só pau-brasil, mas a quantidade de madeira que encontraram no Brasil para produzir embarcações, para construção civil. Naquela época não existia estruturas de aço, né? O aço não existia ainda. Então a madeira era um recurso natural extremamente importante. Por exemplo, Portugal dizimou a Ilha da Madeira, que inclusive foi uma das últimas ilhas a serem descolonizadas. Se não me engano, ainda é território português. É complicado. Metais preciosos e especiarias. E as metrópoles, produtos manufaturados.
Manufatura, gente, é diferente de organização industrial. Mas dentro da manufatura pode ocorrer uma divisão interna do trabalho. Por exemplo, é diferente o artesão do manufatureiro. Por exemplo, o artesão, o alfaiate, vamos dar um exemplo aí. Ele compra o tecido, ele mede a calça, mede a pessoa, tal, vai fazer um produto personalizado. Aí ele percebe que se ele colocar outras pessoas para costurar, ele vai sair e ele vai controlar a qualidade, vai atender os clientes e tal, e vai botar outras pessoas para trabalhar para ele. Não é fábrica, é um processo manufatureiro, é um processo de organização, é um processo produtivo. Então, apesar da indústria não ter surgido ainda, o processo de organização produtiva da atividade industrial, da divisão da atividade industrial, já havia existido. Deu para entender? Produtos manufaturados eles já se organizavam numa espécie de pré-industrialização, de uma prévia divisão de tarefas. E isso levou à acumulação maior de capital de uma classe, que é a classe burguesa. Antes, no capitalismo comercial, tudo era dominado pelo Estado absolutista, tudo era do poder do Estado. Só que esses produtos manufaturados, feitos pela classe burguesa, promoveram um processo que se chamou acumulação primitiva de capital. Acumulação primitiva de capital não é porque é primitivo de guardar no colchão, debaixo do colchão, não. A acumulação primitiva é porque foi a primeira forma que uma classe começou a se organizar, a acumular capital, e chegou uma hora que ela questionou o poder. Peraí, nós temos dinheiro, nós estamos fazendo a economia girar, tal, atividades sociais, atividades humanas vivem em função da nossa classe, e por que nós não estamos no poder? E aí vieram as revoluções burguesas, Revolução Francesa na França e a Revolução Inglesa na Inglaterra. Existiram outras revoluções burguesas dentro da Europa também, mas as mais clássicas aí é a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa. E elas ainda com aquele ideal de liberdade, mas o ideal de liberdade burguesa. Por exemplo, no final da Revolução Francesa, tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas fala lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão que todo homem tem direito à propriedade privada. Detalhe, você tem direito à propriedade privada, mas não fala o quanto de propriedade privada que você pode ter. Não tem limite para ter propriedade privada. Então, por si só, isso é uma crítica que é feita pelo historiador Eric Hobsbawm, né? Justamente, olha, você criou uma falsa ideia de liberdade. Você é livre para ter até e ter dentro de uma sociedade capitalista significa ter poder sobre as pessoas, sobre os territórios, sobre os governos. E chegou um momento que essa classe ela começou a acumular tanto, a classe burguesa, que ela começou a se tornar mais poderosa que o governo. E mobilizou ideologicamente a população, aí tem uma série de coisas, tirando o poder da igreja e tal. Eu não sou professor de história não, sou professor de geografia, mas para vocês entenderem o contexto, já que a gente fala de ciências humanas e suas tecnologias. Bom, então aqui, limitação de mercado, comércio e limitação dos lucros. A igreja já falava que usura, lucro era pecado, mas porque ela sabia, porque se os burgueses tivessem lucro, eles iam dominar o poder. Aí falou, não, ter lucro é pecado, né? Enfim. Existe uma obra que fala muito sobre essa questão do lucro, que de Max Weber, que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é justamente, né, olha, se houver uma nova religião, alternativa de religião, que não condene o lucro, que as pessoas possam ter propriedade privada, e além disso, isso não comprometa a fé, as crenças, né, a figura,
as figuras importantes, né? Vamos colocar Jesus Cristo e tal, porque são religiões cristãs, né? Cristãs, perdão, nós vamos poder praticar o comércio. Né? E aí vem, depois das revoluções burguesas, a burguesia assume o poder, né? Tem a queda dos estados nacionais, a revolução industrial. E aí inaugura uma nova fase da divisão internacional do trabalho, que aí é o capitalismo industrial. Aí, dentro desse capitalismo industrial, que vai do século XVIII ao século XX, a DIT entra na fase do capitalismo industrial. Na realidade, muda muito pouco em relação ao capitalismo comercial. A diferença principal é que as metrópoles passaram a ser industrializadas. E as colônias, elas deixam só de ser fornecedoras de matéria-prima, elas se tornam mercados consumidores. Por exemplo, o Brasil já começava no século XIX a ter uma urbanização, final do século XIX, Rio de Janeiro crescendo, a vinda dos imigrantes. Então, vinda de imigrantes de diversos lugares do mundo, primeiro aí vinda dos italianos, dos alemães, ocupando o território brasileiro e tal. Então o Brasil se torna um mercado, mas continua exportando matéria-prima a preço barato. Tá? Então deixa de ser metrópole e colônia, porque aí começa a acontecer um processo de descolonização. Mas essa descolonização não significa que termina o processo de dominação, porque aí entra uma outra doutrina de dominação. Se antes era o colonialismo, agora vem o imperialismo. O imperialismo, ele é uma nova forma de dominação dentro de um mundo descolonizado. Então aí a gente vai falar agora que não é colônias e metrópoles, mas países dominantes e países dominados. Deu para entender? Beleza. Então olha só, produtos industrializados. Nesse período havia, olha, produção mecanizada, produção em grande quantidade e diversidade, ampliação do mercado, comércio e ampliação dos lucros. Tá? As ditas do capitalismo financeiro. Bom, aí o que acontece? O capitalismo começa a se reestruturar. Não que ele deixe de ser industrial, porque tem indústrias a carvão até hoje. Tá? Vamos falar a verdade. Por exemplo, na China, quando surge uma nova zona econômica especial, eles vão lá e colocam uma termoelétrica movida a carvão. Por quê? Não estou preocupado com a poluição, mas é a mais barata, é a mais rápida e super demanda energética. Aí, sento mal. Porque esperar 20 anos para construir uma hidrelétrica, sendo que uma termoelétrica é construída em 3 meses, sei lá qual que é o ritmo de construção chinesa de uma termoelétrica. Por exemplo, a gente tem geradores prontos. Qualquer lugar, olha gente, com a tecnologia que nós temos hoje no mundo, em função de energia, de rede de comunicação, qualquer lugar no mundo hoje é propício a se tornar um espaço de produção econômica. Não existe mais barreiras geográficas para a produção. A tecnologia superou, por exemplo, aquele conceito tradicional na geografia de áreas ecumênicas. O que são áreas ecumênicas? Áreas que têm todas as condições naturais para a sustentabilidade da agricultura e da pecuária. Hoje, áreas anecumênicas ou subecumênicas são altamente produtoras de alimentos. Você vê, por exemplo, os kibbutz em Israel, que são altamente produtivos, as fazendas coletivas de Israel, da comunidade judaica. Ou, por exemplo, a expansão do agronegócio na região do Mapitoba, aqui no Brasil, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, uma região que era renegada, uma região de clima seco e tal. Então, hoje não existe mais barreira para isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, ele surge do seguinte, olha, eu posso continuar sendo dono da fábrica, mas eu posso criar frações da minha fábrica.
né? E aí surge todo o sistema monetário, de ações, de holdings, né? Tem um filme que eu posso indicar para retratar o surgimento desse capitalismo financeiro, que vale a pena, vocês acham ele no YouTube, chama The Corporation, que é justamente como as empresas elas deixam de ser empresas familiares e se tornam organizações. Então assistam The Corporation. É um modelo norte-americano, mas que muitas empresas familiares aqui no Brasil têm se tornado holdings familiares, holdings patrimoniais, se tornado SA e tal. Aí seja para ocultar bens, não vou falar sobre isso não. Então aqui ó, a descolonização das colônias da África e da Ásia, surgimento dos países subdesenvolvidos e industrializados e expansão das multinacionais e transnacionais estabeleceram três ditos bem diferentes que se sucederam na fase do capitalismo financeiro. Então olha só, existe uma diferença de multinacional e transnacional. Não é a mesma coisa não. Uma multinacional, ela tem um país de origem, ela tem um país sede. Por exemplo, vamos dar o exemplo da Fiat. A Fiat ainda tem sede na Itália e atua em diversos países. Beleza. Então, inclusive tem participação no governo italiano. Né? E a Fiat teve uma contribuição, inclusive, também quando criou a FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação. Foi uma organização que hoje pertence à ONU, Organização das Nações Unidas, criada pelo grupo Fiat, que é responsável pelo projeto de segurança alimentar no mundo todo e tal. Então a Fiat é um exemplo de multinacional. Agora tem empresas que são transnacionais. Elas não têm mais o país de origem. Vamos dar um exemplo, né? A Mercedes-Benz, que é uma indústria automobilística alemã. Quando ocorreu a fusão com a Chrysler, que era norte-americana, virou Daimler-Benz. Ela é uma empresa norte-americana ou uma empresa alemã? Ela se torna uma empresa mundial. Ela vai ter, pode ser sede de qualquer lugar. Onde tiver maiores vantagens, olha só, maiores vantagens comparativas. Ou seja, mão de obra barata, incentivos governamentais, facilidade de cooptação, corrupção dos líderes, legislação ambiental frágil, né? Tudo isso vai fazer com que as indústrias ponderem aonde que vai ser a onda da localização industrial. Infelizmente a gente tem uma organização que se chama, infelizmente ou felizmente, sei lá, que o Brasil começou a fazer parte, que se chama OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE ela é uma organização das indústrias, das grandes corporações. Ela não é uma organização dos Estados nacionais. Por exemplo, a ONU é organizações das Nações Unidas, dos países criados após a Segunda Guerra Mundial. A OCDE, apesar de ter a bandeira dos países, é uma organização que defende interesses econômicos. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos. Ela tem um acordo que se chama AMI, que é um acordo secreto que se chama Acordo Multilateral de Investimentos, que ela decide aonde que vai ser, né, a onda, a crise da globalização. Anualmente fazem aí os CEOs das grandes corporações reuniões às portas fechadas e estabelecem as regras do jogo mundial. Então existe uma carta de direitos e deveres dos investidores no mundo, que se chama AMI, Acordo Multilateral de Investimentos. Mas vamos lá, vamos falar das três fases da DIT. A DIT do imperialismo aqui, olha, de 1918 a 1945, aí até a guerra, né? Estabelece-se entre as metrópoles europeias e as colônias asiáticas, africanas e as colônias americanas. Então, alguns países muitos países da Ásia e da África só foram se descolonizar no século XX. Né? O Brasil passou por esse processo no final do século XIX. A América foi pioneira no processo de descolonização, mas a África e a Ásia ainda ficaram né, colonizados aí até meados do século XX. A segunda fase é a DIT clássica,
de 1947 a 1975, olha, com a descolonização da África e da Ásia, aumento de número de países subdesenvolvidos. Então, união de ex-colônias africanas, asiáticas, americanas. Então, os países subdesenvolvidos responsáveis em produzir matéria-prima e os países desenvolvidos responsáveis em produzir gêneros industrializados. E detalhe, quando os países subdesenvolvidos entravam na era industrial, ocorria uma transferência geográfica. Por exemplo, a fábrica da GM, quando ela desativou a unidade montadora da Chevrolet nos Estados Unidos, lá em Detroit, ela foi remontada na região do ABCD paulista. Foi criada uma zona industrial aqui no Brasil com montadoras que começaram a produzir, enquanto lá fora já estava produzindo carros modernos, né, sei lá, Camaro e tal, aqui no Brasil começou a produzir Chevette. Olha a diferença. Bom, mas por quê? Aqui vendia Fiat 147, era um carro pop. Então, as indústrias elas pegam suas unidades obsoletas e transferem para os países subdesenvolvidos e modernizam seus parques industriais. Beleza? Então, isso de 1947 a 1975. E a partir de 1975, aí começam a surgir novas divisões internacionais do trabalho, a DIT e a nova ordem mundial. Em 1978, a primeira-ministra britânica, que era Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, ela falava do neoliberalismo. Ela foi a primeira que defendeu o neoliberalismo econômico. Então essa onda neoliberal não é de agora não. Tá lá, ó, de 1970, final dos anos 70. E já se falava numa nova ordem econômica mundial, de uma nova divisão internacional do trabalho. Então, por exemplo, países do Sudeste Asiático, né, os chamados tigres asiáticos, eles começaram a se tornar produtores de gêneros industrializados. Mas esses países eles eram plataformas de exportação. O que significa isso? Os produtos que eram ali produzidos não ficavam ali, porque a população não tinha condição financeira de adquirir aqueles produtos inicialmente. Hoje eles são vistos como mercado, até porque são países que são formigueiros humanos, que têm grandes populações, são países superpopulosos. Então o que acontece? Mas essa primeira fase, então, dessa divisão territorial do trabalho, países pobres começam a se tornar produtores de produtos industrializados, até mesmo de alta intensidade tecnológica. E aí a gente pode colocar aí alguns tigres que se destacaram, né? Por exemplo, Coreia do Sul se destacou. Hoje tem empresas globais, né? Como Samsung, LG. Todo mundo pensa que essas empresas são japonesas. Hyundai não, mas são empresas coreanas. É lógico, até mesmo assim, né? Elas vêm meio que de uma ideia de engenharia reversa, de técnicas de benchmark, né? Por exemplo, Honda e Hyundai, né? Bom, a japonesa Honda e aí a Hyundai coreana, né? Mas usando cópias de modelo em técnicas de engenharia reversa. Estou falando de técnica de engenharia reversa. O que é engenharia reversa? É justamente pegar um produto, desmontar ele, ver como é que foi o processo produtivo e montar ele. Começar a fabricar aquele produto. Os chineses são mestres nisso. Eu vou dar um caso aqui. A fabricante de relógio Rolex, com sede na Suíça, e também era da mesma linha da Swatch, percebeu que aqui no Brasil continuava tendo mercado de Rolex, mas esses relógios Rolex não eram vindos da sede da Rolex
na Suíça. E aí os técnicos da Rolex vieram para o Brasil e tal, analisaram, falando, é igual ao original, é igual ao original, é original. Só que tinha todo um arcabouço ali montado tal, de máfia chinesa e tal. Não é, gente, isso não é conspiração não. Mas eles conseguiram chegar, a Rolex conseguiu chegar no fabricante chinês. E fez uma pergunta para esse fabricante chinês: como é que você consegue produzir o meu relógio com a mesma qualidade, com a mesma intensidade tecnológica, com um custo de 10 vezes menor? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria. Então hoje o relógio Rolex suíço é produzido na China e vendido no Brasil. Deu para entender? Ou por exemplo, se eu vou pegar um avião Boeing, né, um avião Boeing da marca Boeing, né, que a Boeing eu coloco como referência porque Boeing foi a patente da caixa preta da Boeing, né? Tem componentes de mais de 100 países dentro de uma aeronave da Boeing. É um produto mundial. Falar que um avião da Boeing é do seu país de origem? Não, é um produto mundial. Até mesmo aqui no Brasil, produtos fabricados no Brasil. Você compra um celular fabricado no Brasil. Você acha que ele foi fabricado no Brasil? Ele foi montado no Brasil. Porque no Brasil, por exemplo, para cada tipo de produto tem uma determinada quantidade de componentes que podem ser importados e que podem ser produzidos no Brasil. Então, por exemplo, para um aparelho de celular, 60% dos componentes podem ser importados e 40% dos componentes produzidos no Brasil. Aí o que é produzido no Brasil? O fone, o carregador. Por isso que quando você compra um celular vem cheio de acessório. Mas por quê? Para a carcaça. Mas na hora que você vai ver a placa-mãe lá, o cérebro mesmo, veio lá da China. Então quando você compra um produto brasileiro, você não está comprando um produto brasileiro, você está comprando um produto chinês, ou coreano, sei lá, de outro país. Ele só foi maquiado para se tornar um produto brasileiro. Que nem fala assim, valorize as marcas nacionais. Não, gente, com a globalização os produtos são mundiais. Bom, vale ressaltar, para que haja DIT, são necessárias algumas condições, dentre elas, diferenciado grau de desenvolvimento socioeconômico dos territórios e de suas forças produtivas, e dos diferentes níveis de desenvolvimento humano. Então, essa DIT hoje, em função, que eu falei, o mundo ele é integrado, mas ele não é unido. Então, existe uma divisão territorial do trabalho. Os produtos vão ser produzidos em qualquer lugar do mundo, desde que tenham vantagens comparativas. E todo lugar do mundo hoje é mercado. O que vai diferenciar é o preço. Vou dar um exemplo. A Sony, quando foi... Hoje um produto ele não demora para chegar mais em qualquer país. A Sony, quando foi lançar o PlayStation 4, ela fez um lançamento mundial de uma vez. Não, vai ter PlayStation 4 no mundo todo. Mas o que vai diferenciar é o preço. Se aqui no Brasil custa R$4.000, sei lá quanto que está custando, inclusive tiraram o Fortnite da Apple Store, da Google, da loja da Android também. Vocês viram isso? Porque estava tendo monetização, estava competindo com as lojas. Acho que Fortnite vai voltar. Tem gente que joga Fortnite e... Bom, é o game estimulando capitalismo, né? Você tá achando que o menino tá lá jogando lá só o videogame, ele tá comprando, tá negociando dentro de uma moeda interna. Além disso, a DIT se relaciona com a diversidade do meio natural e das condições sociais. Então, por exemplo, tem países que tem mais tem espaço geográfico para produção agrícola. Por que o Brasil é um dos maiores produtores de soja, de gado bovino, de pecuária de frango? E detalhe,
muitas áreas que eram para produzir coisas. Gente, porque quando falava de plantation, monocultura voltada para exportação da época do capitalismo comercial e industrial, gente, esse conceito ele está em desuso já. As monoculturas elas são voltadas para o mercado. O mercado que estiver dando mais dinheiro é o mercado que vai ser destinado à produção. Então, por exemplo, né, vamos colocar aí a Friboi, sei lá, BR Foods, né? Qualquer dessas aí. Hoje o brasileiro ele tem linhas de crédito, ele compra picanha, compra, sei lá, salmão. É lógico que não são todos os mercados, pessoas que têm acesso a isso, mas podem comprar um carro e tal. É lógico que com a desvalorização do real em relação ao dólar ou em relação a outras moedas internacionais, fez com que o mercado internacional se tornasse mais interessante. Então esses produtos no Brasil encareceram, né, em função dessa desvalorização do real. Mas quando o real estava em paridade ou próximo à paridade com o dólar, a indústria estava produzindo para o Brasil. Peraí, aqui no Brasil está pagando quase em dólar, por que não produzir para o Brasil? Né? Então, gente, a produção é feita para o mercado, é para onde está dando dinheiro. Aí você vai dizer, mas na China o povo ganha pouco. Mas, por exemplo, na China tem mais de 1,5 bilhão de habitantes. Então, por exemplo, gente, isso é um problema, olha só. Imagina se o Brasil começa a exportar farinha de mandioca para a China e o chinês gosta da farinha de mandioca. O produtor aqui vai estar interessado no mercado, ele não está preocupado na segurança alimentar aqui do Brasil. Detalhe, a farinha de mandioca é uma das principais fontes de carboidratos de grande parte da população brasileira, principalmente aí da região norte, nordeste e tal. Né? Por exemplo, o quinoa, teve até um ano internacional do quinoa, se não me engano foi em 2013, promovido pela FAO, né, que eu falei que é Fundação de Alimentação da ONU. Imagina se todo mundo começa a consumir o quinoa, que é um dos principais cereais lá da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia e tal, né, vai faltar para esses países, né? Então compromete a segurança alimentar. Então os países têm que fazer a proteção também do seu patrimônio genético, do seu patrimônio natural. Bom, então eu acho que ficou claro que hoje no mundo existe uma divisão territorial do trabalho. Vamos chegar a uma conclusão. Qualquer lugar no mundo pode se tornar um espaço de produção e se tornar um espaço de consumo, desde que tenha vantagens comparativas. Vantagens comparativas é o que? Acesso a recursos naturais, legislação ambiental, cooptação dos líderes, corrupção dos líderes, acesso ao mercado consumidor, infraestrutura de transporte, infraestrutura energética e por aí vai. Mas hoje qualquer espaço geográfico é um espaço de produção. Então por isso que a gente fala que hoje existe uma divisão territorial do trabalho, não mais uma divisão internacional do trabalho. Gente, vou ficar por aqui. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Eu sou o professor Adriano Machado, me siga no Instagram, @professor Adriano Machado. Obrigado, tchau.